Oi, turma do livro Dois Mundos Tão Meus, Luiz Sérgio Irene Pacheco Machado. No capítulo 27, Ação e Reação, nós vamos para a segunda parte. Sara fez outra pergunta. O que mais estamos vendo hoje em dia são centros espíritas com grupos mistos, isto é, misturando Umbanda e doutrina espírita. Como distinguir uma da outra? A Umbanda também estuda Kardec, como complementação. Seus adeptos realizam seus trabalhos em terreiros, possuem muitos rituais e usam oferendas. Em sua maioria, nos centros de Umbanda, os guias tudo fazem pelos encarnados, ajudam a arrumar marido ou mulher, vender ou comprar imóveis, enfim, lutam para realizar os pedidos dos encarnados e estes muitas vezes abusam deles. A doutrina espírita é uma filosofia de vida e tem por meta a melhoria do homem. Nela, o homem aprende a se policiar para aceitar os seus semelhantes. Ele aprende que está na terra de passagem e tem por obrigação lutar por uma perfeição, sem se tornar escravo das coisas terrenas. Embora trabalhando e lutando pelos bens materiais, é conscientizado de que não é escravo deles. Ele sabe que tem de batalhar para se tornar melhor, que tem de aceitar as dores e lutar para possuir a fé, porque só ela irá consolá-lo. A Umbanda deve ser respeitada, entretanto, não podemos confundi-la com a doutrina espírita, ou desejar que um umbandista renegue os seus rituais e suas oferendas. Os umbandistas têm de lutar pela prática do bem em seus terreiros, pois hoje eles estão bem organizados. Seus frequentadores estudam e lutam pela verdade, como todas as religiões. Existem adeptos que brincam com a boa-fé do próximo. Assim como a Umbanda, as casas espíritas estão enfrentando semelhantes e tristes fatos. Aqueles que se dizem espíritas receitam banhos de descarrego, não tendo uma atitude cristã, iludindo o seu semelhante, usando até nomes memoráveis, porque ainda possuem a vaidade. Não se conscientizaram ainda de que a doutrina espírita é um caminho estreito que leva até a porta estreita de Jesus. Se ainda não estamos preparados para deixar as vestes, as oferendas, os rituais, é preferível tornarmos bons umbandistas, ao invés de péssimos espíritas. Acreditamos também que os umbandistas desejam o mesmo com alguns de seus adeptos que querem demolir altares, quebrar as imagens dos santos, acabar com as oferendas, proibir as roupas brancas. Então, que eles sejam bons espíritas, mas não perturbem a Umbanda. Devemos respeitar todas as religiões, ninguém tem o direito de ridicularizá-las, e é isso que fazemos quando não as conhecemos realmente. Irmãos, muitas pessoas que se consideravam santas hoje choram nas zonas de sofrimento. Ele encerrou a aula alertando-nos do perigo de buscarmos culturas que não temos condição de compreender. Ainda discorreu sobre outros assuntos até fazer a prece de encerramento, após o que saímos. Perguntei ao legário por que o homem, quando encarnado, esquece tudo. Para conveniência, é mesmo? Zil e Eber, que estavam junto a nós, sorriram. Adorei Zil. Vai trabalhar conosco? Indaguei. Sacudiu a cabeça, dizendo que sim. Eber falou-me que eles iriam levar-nos em outra zona de sofrimento, o Vale do Martírio. Vou parar por aqui. Gente, então, para encerrar essa conversa que nós iniciamos ontem sobre a questão religiosa, né, cada um no seu quadrado, os espíritos, eles vêm dar comunicação sobre isso, eles perdem tempo para isso, que no meu ponto de vista não precisava nem debater mais a respeito. A questão de você escolher um caminho e seguir ele é o que faz o ser humano acreditar, ter fé. Se você escolher um caminho que te faz bem, que te faz ser uma pessoa melhor,
Para que ficar misturando ou querendo impor aquilo que você acredita, que você adquiriu fé, naquele que está caminhando? Eu tive há um pouco tempo atrás um grupo. Fui convidada para estudar com um grupo espírita. Eu sou da doutrina espírita. E eu avisei antes de iniciar o curso, o estudo. Falei, eu não sou ninguém para dar um curso, mas a gente vai estudar junto. A gente vai pegar uma obra e nós vamos estudar juntos. As pessoas que entraram no grupo são pessoas que já frequentaram ou frequentam ambas casas, tanto a espírita como a espiritualista. E a dirigente da casa, ela virou para mim e disse assim, Patrícia, o que está acontecendo na nossa casa é praticamente o que aconteceu no livro, aconteceu na casa espírita. Então vamos estudar essa obra? Eu falei assim, por mim tudo bem, todo livro é bem-vindo para mim, porque é conhecimento, né? E eu não conhecia essa obra. Aí eu comprei o livro e iniciei os estudos com eles. Eu não conhecia a obra. Aí beleza. De início entrou bastante pessoas, é assim que funciona. Todos os cursos geralmente são assim. Começa com bastante gente e depois o pessoal começa a avacalhar. Aí, agora não dá para mim, eu preciso parar, aconteceu não sei o quê, não tô com cabeça para estudar, apareceu um curso, o curso é mais importante, eu tô atarefado, eu tô com gente doente, então começou a aparecer um monte de desculpa, ficou aquele grupinho ali que eu acho de 7, 8 pessoas, poucas pessoas. Isso eu já esperava. Todo curso é assim, em qualquer lugar. Uma simples faculdade, você começa com 100 pessoas numa sala de aula, depois termina em 20. Para mim, sem novidade. Mas depois, no decorrer do estudo, eu fui observando o comportamento das pessoas mediante os temas. Até vir os comentários do tipo, a gente não pode ser assim tão fechado como a doutrina quer que seja. A gente tem que ser flexível. Aí eu falei, olha, a doutrina não proíbe ninguém, mas ela coloca parâmetros, como qualquer outra religiosidade. Se a gente não andar de acordo com os parâmetros da doutrina, então é melhor não andar com ela. Porque a gente pode misturar um pouquinho, a gente pode ter uma certa flexibilidade, porque tudo que é bom a gente tem que aproveitar. Realmente, tudo que é bom a gente tem que aproveitar, mas não dentro do quadro religioso. Porque tudo que é bom dentro do quadro religioso, você escolhe aquela religião que te faz bem e que é boa para você. E aí você segue os preceitos daquela religião. Como eu falei ontem, se você começa a misturar muito uma salada com maionese, você já perde o sabor de todos os alimentos que estão ali. Não vai fazer o efeito esperado. Quando você degusta um alimento, você quer sentir o gosto dele. E a doutrina tem a sua peculiaridade, assim como também tem cada outra religiosidade, religião, a qual ninguém tem que interferir, ninguém tem que mudar. É como ele colocou o exemplo. Você vai na casa espírita e quer levar ritual na casa espírita. Você vai no centro de Umbanda e você quer acabar com os rituais da Umbanda. Não faz sentido. Se você gosta de ritual, vai para onde tem ritual. Se você não gosta de ritual, vai para onde não tem ritual. Eu estava conversando com uma amiga agora e a gente falando sobre o Natal. Veio uma lembrancinha que a professora do filho dela mandou e era a foto do garoto em desenho. Aí eu falei para ela assim, nossa, ia ficar legal a gente fazendo uma bolinha daquelas de enfeite de Natal, de árvore de Natal. Aí eu lembrei, ela falei, mas você é evangélica, né? Eu acho que você não tem árvore de Natal. Ela falou, Patrícia, eu sou evangélica, eu não acredito na árvore de Natal no sentido religioso, mas eu tenho um filho pequeno. E a árvore de Natal eu acho um enfeite bonito. Então na minha casa tem árvore de Natal sim, mas não para comemorar a árvore, e sim para enfeitar a casa nessa época do ano. Eu falei, poxa, legal. Eu também penso dessa forma. Eu também sempre decorei minha casa com Papai Noel, com essas coisas que tem na época de Natal, rena, né? E a gente nem tem essas coisas aqui. A gente não tem rena na nossa região. Papai Noel, a gente simplesmente sabe que não existe, né? Mas são símbolos e é um momento de alegria que você quer deixar a sua casa mais bonita, mais alegre e tal. As luzinhas, né, de pisca-pisca, eu gosto dessas coisas. Ela falou, eu também gosto.
Falei, poxa, legal. Então, a religião, eu não posso entrar lá dentro do centro espírita e falar para eles que dentro da minha casa, né, que lá no centro espírita tem que ter uma árvore de Natal, como tem dentro da minha casa, que lá no centro espírita tem que ter figura. Aqui na minha casa, onde vocês forem, tem Francisco de Assis. Aonde vocês forem, qualquer cômodo da minha casa tem uma imagem, alguma coisa de Francisco de Assis. Eu sou apaixonada por Francisco de Assis. Eu gosto do comportamento que ele teve, da mudança de comportamento que ele teve, a transformação dele enquanto homem. E agora que eu estou estudando um outro livro sobre Francisco de Assis, que é esse daqui, do Miramês, aí eu estou me apaixonando ainda mais, porque ele era João Evangelista. Ele era discípulo de Jesus. E foi um dos discípulos que Jesus tinha maior carinho, porque ele era mais reto. Era o braço direito de Cristo. Então, como é que eu não vou me apaixonar por tudo isso? Agora, eu tenho a imagem, não é para sentar lá, ajoelhar e ficar orando para a imagem. Eu oro para Francisco de Assis aqui. Mas a imagem é como se eu estivesse passando pela minha casa, é um enfeite acima de tudo. E eu estou passando pela casa, às vezes a gente está triste, tem um pensamento meio torto. Você olha para a imagem e assim você fala, opa, acorda. É uma maneira de você acordar. Para mim, serve assim. Para outras pessoas, a imagem serve para colocar uma vela do lado, como eu citei a minha mãe, né, essa semana. A imagem serve para colocar oferenda. Tem os budistas que acreditam nos seus antepassados, que colocam lá a figura de Buda e colocam alimento, arroz e tal, para poder ter prosperidade. Cada um acredita no que quer. Dentro da sua casa, dentro do seu coração, você pode acreditar no que você quiser, desde que te faça feliz e não faça mal a ninguém, beleza. Mas dentro de um ambiente do qual tem o ritual, você vai ter que fazer ritual, você está lá dentro. Dentro de um ambiente que não tem ritual, você tem que entrar e não fazer, você não tem que mudar aquilo para você ficar feliz. Isso chama egoísmo, isso chama orgulho. Vai contra aquilo que Jesus ensinou. Então as coisas não têm que ser do jeito que eu quero. Ah, mas a doutrina espírita não é porque o Allan Kardec quer assim? Não. São orientações dos espíritos, através dos médiuns, que chegou até Allan Kardec, que se transformou num livro. O cara só escreveu o livro. Nós não seguimos Allan Kardec. Nós não somos kardecistas. Nós somos da doutrina espírita. Espiritismo sempre, a vida inteira, sempre existiu. Espiritismo é comunicação com os espíritos. Espiritismo é você acreditar que você é espírito. Então, os índios, eles eram o quê? Eles praticavam o espiritismo. Os índios não tinham aquela coisa de ficar chamando Deus do trovão, do raio. Eles não acreditavam na influência dos espíritos na vida deles. Eles tinham que se caracterizar lá, fazer a pintura do rosto para evitar os maus espíritos. Eles acreditavam em espíritos. E eram, na época que eu estou falando de canibalismo, os índios bem selvagem. O seu íntimo consta que existe espíritos. Então o espiritismo sempre existiu. Moisés, aquela história dos 10 mandamentos, está ali dentro de configura espiritismo. Espiritismo é uma coisa, é você acreditar na espiritualidade, independente de como, né? Não interessa como você acredita. Se é com ritual, sem ritual. Então, espiritismo é para todos. Espírita é quem estuda a doutrina espírita. Essa nomenclatura é a correta. Quando você chegar em qualquer lugar que você é da doutrina espírita, você vai falar, eu sou espírita. Agora, você vai na Umbanda, você vai no Candomblé, na Quimbanda, você vai no budismo, você é espiritualista. Você vai usar essa nomenclatura, essa é a correta. Muda o nome e muda também o sentido. Espírita não tem ritual. Trabalha com a reforma íntima, com a caridade. Carro-chefe da doutrina espírita. Sua reforma íntima e a caridade que você precisa praticar dentro dessa reforma íntima. É você com você mesmo e você para com o outro. É uma filosofia de vida, é uma religião e é ciência, porque ela prova tudo isso através de ação e reação. Tudo que acontece com você é provido
de um mecanismo físico e espiritual. E a doutrina trabalha tudo isso. Agora, tem algumas religiões que... Por que isso daqui é azul? É porque é azul. Pronto. E você tem que acreditar que é azul e acabou. Mas se você ficar feliz de entrar numa religião dessa que não tem muita explicação e que você tem que acreditar, a tua fé vai ser uma fé cega, mas ela tá te transformando, ela tá te transformando numa pessoa melhor, você tá sentindo que aquilo te traz felicidade, vá, siga essa religião, mas não traga essa escuridão, né, de fatos, que ela fica ali guardado, armazenado, o conhecimento apenas na mão de um, e você só segue aquele um que é representante de Deus, para dentro daquele outro lugar onde o mecanismo é outro. E vice-versa. Eu não posso chegar dentro de uma igreja católica, assistir uma missa, o padre está lá falando assim, olha, vocês vão arder no fogo do inferno se vocês não fizerem o bem. É quase a mesma língua que o espírita, só que fogo, inferno, para nós não existe. Aí eu vou levantar a mão e falar assim, ó padre, desculpa, mas o senhor está falando bobagem, porque o inferno não existe. Não é desrespeitoso? Aí nesse grupo que eu estava, eu ouvi muita crítica nesse sentido, né? Que o espírita é muito rígido, que o espiritismo, a doutrina espírita, ela enrijece a pessoa, ela não dá uma brecha para a gente expandir o conhecimento. Expandir o conhecimento é trazer um monte de coisa de outras religiões para dentro dela? É um argumento fraco. E quando você começa a misturar, você enfraquece aquela religião que você está. Começa a ter muita mistura para vocês verem. É como eu falei do sabor da salada. Vai perder. Um quer azul, outro quer verde, outro quer amarelo, outro quer preto, outro quer vermelho. Vai perder a essência. E nós estamos sendo atacados constantemente com isso. Nós da doutrina espírita e as outras religiões. Que nós vivemos num país onde existe uma mistura de cultura, uma mistura de religião, uma mistura de raça. Fato. Mas não significa que isso a gente vai levar para dentro de cada religião. Porque aí vira bagunça. Ninguém mais vai se entender. Não é desenvolvimento, é um atraso. E é um atraso que nós vamos pagar muito caro por isso. Porque mexe, chega uma hora que ninguém quer acreditar em mais nada. Eu tive um amigo que ele lia tudo que é religião. Falava para ele, o evangélico é o melhor. Ele ia lá no evangélico. Aí ele lia tudo sobre aquela igreja. Aí não, isso daqui não tá bom. Então eu vou na outra igreja. Não, então eu vou na outra doutrina. Então eu leio, eu faço. Ele ficou piradinho, ficou doido. Chegou uma hora que ele falou, não acredito em nada, tudo isso aí é invenção do homem, não existe Deus. Virou ateu. Adiantou ele ficar pulando de galho em galho? Só atrapalhou as ideias dele. Então o ideal é que você se enquadre. Eu vou em determinado... Eu era católica. Eu não gostava dos rituais da católica. Eu fui para o espiritismo, não tem ritual. Falei, nossa, é isso. Fui para o livro dos espíritos, respondeu um monte de pergunta que eu tinha desde pequena. Falei, é isso, é aqui que eu quero ficar. E de lá eu não saí mais. E nem vou sair. Agora, quando eu começo a conversar com alguém que começa a me questionar muito, já aconteceu isso também, eu tenho um amigo que adora questionar. Eu dava atenção para ele quase 12 horas por dia, respondendo as perguntas dele. Mas aí eu vi que as perguntas estavam vindo de uma forma para me instigar a pensar como ele. Eram perguntas que chegavam a ser até meio que ofensivas, porque queria tirar o conhecimento que a doutrina tem mediante a dúvidas que não é permitido a gente ainda saber a resposta. Não tem coisas que não tem resposta, tem coisa que você pergunta no livro dos espíritos, lá o espírito fala pra você, você conhece todo o seu corpo? Não, né? Você conhece tudo aquilo que passa na sua cabeça? Não, né? E você quer conhecer tudo do universo? Nossa, que pretensão a sua! Então tem coisas que não é dado pra gente saber ainda, mas um dia vai ser dado, à medida que a gente evoluir. Os espíritos puros, eles sabem tudo. Jesus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Você está em todo lugar ao mesmo tempo? Não. Então olha o tamanho da sua pequenez, da minha, e olha a grandeza de Jesus.
Então não adianta a gente querer atropelar as coisas. Você está fazendo uma alfabetização e já quer concluir a faculdade? Como? Tem um processo e tem que ser respeitado. A gente só é o que é através de um processo. Ninguém nasce puro. Todos nós nascemos simples e ignorantes. Todos nós. E todos nós passamos pelo processo da encarnação. Nós precisamos encarnar várias vezes para ir lapidando o nosso espírito, que começa simples e ignorante. Mas não é assim que ele vai terminar. Ele vai terminar puro, ele vai terminar bom. E quanto mais a gente consegue de conhecimento, maior é a nossa responsabilidade. Tem gente que fala, quando eu morrer, eu vou ficar puro, vou ficar um anjo, aí eu vou deitar no meio das plantas, né, das flores, eu vou ficar só em jardim. Quanto mais puro, mais missões. A vida espiritual, ela não tem fim. Você vai crescendo, crescendo, mas quanto mais você vai crescendo, mais você vai aprendendo e mais você vai auxiliando. Eu me formei como professora, cresci. Eu não tive que voltar lá na alfabetização, quando eu tinha 7 anos, e para me colocar no lugar de 30, 40 crianças numa sala de aula e alfabetizar elas. Eu cresci, eu evoluí para ajudar aquele que não sabe. Quando um cara sobe numa empresa, pelo menos deveria, né? O cara começou lá numa fábrica, lá no chão de uma fábrica. Aí ele foi para supervisor, foi para gerente. Quem sabe um dia, dono de uma fábrica. Para que ele cresceu tudo isso? Para ele só ganhar dinheiro em cima daqueles que estão no chão da fábrica? Como um dia ele esteve? Não. Ele cresceu para que ele pudesse ajudar aquele que está no chão da fábrica. Pela nossa pequenez, pela nossa ignorância, muitas vezes isso não acontece, mas deveria. Você cresceu, muito foi te dado. Então agora você divide isso com quem não tem. A progressão espiritual é para isso. Só que cada um escolhe o seu caminho. A religião é um dos caminhos. Um dos caminhos. Porque aquele cara que não tem religião, ele não vai evoluir? Vai. É um caminho. Talvez ele demore um pouco mais. Talvez não. Talvez ele seja bom e não precisa de religião nenhuma. Ele está se desenvolvendo, está fazendo o que tem que ser feito. Cada um escolhe seu caminho. E cada um fica no caminho que escolheu. Não fica pulando de lá para cá, de lá para cá. Até você se achar, eu acho normal. A pessoa vai numa igreja, vai num centro espírita, vai na Umbanda, vai no budismo. Até a pessoa se achar. Mas ela vai lá, olha como é que é, não queira mudar nada, é daquele jeito e acabou. Tem muitos que ficam ainda batendo naquela questão da reforma, né, que teve na Igreja Católica, que eles não concordavam com uma série de coisas, então veio lá a reforma. Então precisa ter uma reforma da doutrina espírita também. Por quê? Tá matando pessoas? Tá pegando dinheiro dos outros? Tá enganando pessoas? Não. Então para que reformar aquilo que já tá certo? Aqui em casa eu meto reforma na parede, no cano, na eletricidade, quando tem necessidade. Se tá dando problema, a gente reforma. Mas tá dando problema a doutrina espírita? Para quem? Só para os obsessores, né? Só para aqueles que não estão satisfeitos com a reforma íntima que a doutrina proporciona. E aí vem os ataques. Os ataques não vão vir do tipo assim, fecha as portas que eu não quero a sua porta aberta. Vai vir através dessas penetrações de pessoas que querem transformar a doutrina sem necessidade, apenas porque estão incomodados com algumas coisas. Quem é que está de fato incomodado com a doutrina? Quem é que está incomodado com a Umbanda? A Umbanda pode estudar o Allan Kardec? Pode. O Allan Kardec pode ser estudado por qualquer religião. Ser estudado. Para fundar uma nova religião através do Allan Kardec? Pode. Mas a doutrina espírita vai ser sempre a doutrina espírita. Isso ninguém vai mudar. E os ataques vão ser constantes. Principalmente agora que o mundo está nessa fase de sair, nessa transição aí, de sair do planeta de provas e expiações para entrar na regeneração. Quem é que não quer que o planeta se torne de regeneração? Os espíritos mais inferiores. Porque eles sabem que aqui eles não vão ficar mais. Então a gente tem que estar em alerta com essas coisas, né? Sempre em alerta.
Por isso que Jesus dizia: orai e vigiai.